Amém? Paz do Senhor a todos, graças a Deus, mais um culto. Vamos adorar o Senhor aqui na hora da palavra. Vamos abrir em João capítulo 4, versículo 3. João 4, versículo 3. Oh, João não, é isso mesmo, João. João 4, 3. Vou orar aqui. Jesus querido, Deus maravilhoso, Pai todo-poderoso, nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, que não venha eu falar, mas que o Senhor fale em cada coração, que haja da Tua presença, do Teu poder e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Abençoa aqui, Pai, toma o meu lugar e que haja da Tua graça sobre nós, em nome de Jesus. No João 4, versículo 3, eu vou começar do 3, ó. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, versículo 4, seguido, tá? E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Põe a CF para mim. Ó, o que nós precisamos entender aqui nessa primeira parte? Jesus foi para a Judéia e tinha que passar por Samaria. Lá tinha... Não, tá na King James. Foi para uma cidade chamada Samaria. Isso. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera aos seus filhos José, versículo 6. Ali havia uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, meio-dia. Irmãos, o que eu preciso entender? Vamos lá, parece que as coisas não estão coordenadas, mas cada situação Deus está coordenando. E o que eu preciso entender? Primeira parte, nós vamos quebrar toda a religiosidade e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Versículo 7. Então, meio-dia, ele está lá. Nisso, agora entra a história. Nisso, vamos até o 14, tá, filha? Depois pula, tá? Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Olha só. As coisas não são por acaso. Deus tem propósito para nos ensinar. Às vezes a gente está no meio de situações que Deus quer que eu quebre a religiosidade. Tem uma vírgula nisso daí também. Mas ele já puxou assunto aqui com a mulher. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, pediu Jesus: dá-me um pouco de água. Olha só, vamos lá. Qual o contexto? Meio-dia, indo tirar a água. Quem vai tirar a água, nós já aprendemos isso. Quem vai tirar a água, vai cedo. Você vai meio-dia no sol de rachar, porque não vai ter ninguém lá. Tinha ali uma coisa para ser resolvida. Vai lá. Aí ele pede água para ela. Ele pediu água, dá-me um pouco de água, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Olha só. O que Jesus quer quebrar da minha e da sua vida? Toda a religiosidade. Tem situação que nós julgamos de uma maneira, outra julgamos de outra. O que Deus quer fazer? Quebrar a religiosidade. O que eu vou fazer? Tem situação, ó, primeiro, ela era mulher. Segundo, era samaritana. Tinha lá um resquício. Às vezes, a gente está numa situação, ou passa por uma situação, e Deus quer nos ensinar um caminho diferente para viver o milagre. Quer nos ensinar uma situação diferente. Vamos lá, versículo 10. Jesus respondeu a ela: Peraí.
Se conhecesses o dom de Deus... Ah, tá. Ela falou para ele assim, ó. Como é que você está falando comigo? Se eu sou samaritana, você é judeu. Irmãos, às vezes eu não sei aonde está a nossa bênção. Nós não sabemos, não vem com rótulo. Deus vai usar uma situação para nos abençoar. Agora, o que eu preciso entender? Viver aquilo que Deus tem, quebrando a religiosidade. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede águas, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 11. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Vai lá. Acaso tu é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Versículo 13, vai. Jesus afirmou: quem beber dessa água terá sede outra vez. Vai. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Agora entra a quebra da religiosidade e eu recebendo da fonte que é Jesus. Por quê? Porque se eu não receber da fonte que é Jesus, daqui a pouco eu vou tornar a ter sede, e qualquer água que vier eu vou ter que tomar. Então eu aprendi a beber da água que vem de Jesus, eu aprendi a viver o milagre que ele tem através da quebrando a religiosidade. Nós vamos viver o que ele tem. Eu preciso da água que vem de Jesus. Às vezes a gente está num lugar e o Espírito Santo está dando direção, as coisas estão conduzindo, aí daqui a pouco surge lá uma situação. Se eu não tenho essa água aqui, daqui a pouco eu estou com sede. Aí a água que me der eu vou beber, porque eu estou com sede. Aí você aceita tudo que vier pela reta, nós estamos aceitando. Não, eu preciso da água que vem de Jesus. O que eu preciso fazer? Quebrar a religiosidade. Às vezes Deus tem algo para fazer na nossa vida, nos ensinar algo diante de questões diferentes, de situações diferentes, no meio do samaritano, no meio de outro povo, e Deus quer ensinar, mas primeiro eu tenho que beber da água que vem dele. Continua aqui, põe lá no versículo 22. Ó. 4:22. Mesmo capítulo, só no isso. Ó, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que... Isso aí é Jesus falando. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vamos lá. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Tem coisa que eu preciso entender. Eu estou no desafio, eu estou adorando a Deus. Eu estou na bênção, eu estou adorando a Deus. Eu estou no dia de decisão, eu estou adorando a Deus. Então eu vou adorar em espírito e verdade. Versículo 24. Ó. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. 25. Ó, a mulher diz: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vir, ele nos esclarecerá sobre tudo. Versículo 26. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Irmãos, às vezes tem situação que a gente não está entendendo o que está acontecendo. Mas eu estou buscando do quê? Quebrar toda a religiosidade. Mas às vezes tem situação que o próprio Deus vem para nos dar direção. Às vezes a gente fica com coisa e Deus quer trabalhar na nossa vida, quer mudar alguma coisa, nos ensinar algo novo, aí eu fico com a religiosidade.
Mas quando eu bebi da fonte, nada vai nos. Não vai chegar uma coisa assim. Ah, ó, pega um vento aqui, ó. Se vier um vento aqui, vai fazer assim, ó. Vai jogar a bandeira para cá, vai jogar a bandeira para lá. Quando a gente bebe da água que é de Jesus, pode vir o vento que for, não vai jogar eu para lá, não vai jogar eu para cá. Ah, tem uma aguinha aqui pra você beber. Não, querido, não quero essa água que você está me dando, não. Eu já aprendi isso aí. O que eu preciso entender? Às vezes Deus vai trabalhar na nossa vida, vai dar direção diante de situações diferentes, mas o que ele está falando? Ó, bebe da água que eu te der. Se você soubesse quem está te falando, às vezes nós vamos lidar com situação que Deus quer treinar a nossa vida para sair fora da religiosidade, mas também Ele quer nos encher da fonte da água que Ele nos dá, para que nós não tenhamos sede diante das situações. No versículo, eu não sei se está no 17, peraí. Aqui, ó. No versículo 20. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, versículo 21. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer, está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí o versículo 22. Vós adorareis... o 23, filha, perdão. Mas é a hora chegada que de fato que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que procuram procura para seus adoradores. O que ele falou? Ó, eles estão falando que tem que adorar lá no monte. Outros estão falando que tem que adorar aqui. Não, você vai adorar em espírito, nem lá e nem cá. Irmão, se eu não aprender a beber da água que vem de Jesus, eu vou entrar na religiosidade e não vou aprender aquilo que Deus tem para nos ensinar diante de cada situação. O que nós precisamos entender? O que eu vou trazer para a minha vida? Beber da água que é de Cristo. E qual é a água que é de Cristo? Palavra. Tem alguma coisa contra a palavra? Ah, não, ó, fulano está falando isso. Não, ciclano está falando que tem que fazer desse jeito. Aí o que Deus vai falar? Filho, peraí, tem uma palavra para você nisso aqui. Não entra na religiosidade, não. Eu quero fazer algo, de repente Deus quer fazer algo com uma situação, quer nos ensinar algo, aí eu fico ali na religiosidade. A mulher falou assim, não, como é que o senhor conversa com nós? Eu sou mulher, sou samaritana. E você está conversando? Deus tem algo para fazer. Lá mais para frente do versículo vai falar as coisas dela e como ela foi marcada. Jesus não se apresentava para qualquer pessoa como filho de Deus, mas ele se apresentou para ela. Falou assim, eu sou o filho de Deus. Eu que te falo, eu sou o Cristo. Ó, você vai lá, mas eu quero beber dessa água. Aí você vai lá, chama lá o seu marido. Não, eu não tenho marido. Não, você falou a verdade, nem esse que está com você. Aí ela falou assim, ó, tô vendo que o senhor é profeta. Aí ela foi entrando na situação. O que é que eu preciso entender? Às vezes eu dispenso o milagre, a direção de Deus, por conta da nossa religiosidade. Quando eu tenho a água que é de Cristo, eu não vou entrar na religiosidade e não vamos nos deixar levar pelas situações. Por que eu não vou deixar levar pelas situações? Vamos lá no Josué. Josué capítulo 1, versículo 7. Ó. Tão somente se de fato firme, tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei. É da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. O que eu vou fazer? O que ele está falando aqui? Não entra na religiosidade, mas Deus está falando também, querido, pega a palavra e começa a ler, começa a meditar, tenha cuidado de fazer tudo o que está nele, porque assim você vai ter sucesso. Ó, não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as suas realizações.
Versículo 8. Tão somente sede... 8, versículo 8. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo o que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. O que ele está falando, querido? Vai beber da água da vida. Onde está a água da vida? Na palavra. Ah, mas fulano... Você vai ficar porfiando com isso? Não vou entrar nas dissensões que não vão levar a nada. Mas de repente, Deus quer fazer alguma coisa naquele meio ali. Aí eu já estou blindado, estou cheio da presença de Deus. Estou bebendo da água que vem de Jesus. O que vai acontecer? Deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. O que Deus tem para nós? A palavra para nos dar a direção e eu aprender a lidar com cada situação. Versículo 9. Versículo 9. Ora, não te ordenei eu? Sê forte, corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andar. Irmão, o que eu preciso entender? Deus está conosco. Chega a situação que você fica meio sem saber como agir, como tomar as atitudes, mas em cada situação nós vemos Deus conosco como? Através da palavra. Em cada situação, Deus está conosco através da palavra e nós vivemos a manifestação de Deus. Se eu não entender isso, aí chega uma situação... Eu não bebi da fonte que é Cristo para jorrar água na nossa vida. Aí a gente vai entrando nas situações. Deus quer aproveitar algo, fazer algo na nossa vida, mas nós não sabemos lidar com a situação. Por quê? Porque não tenho palavra, não tenho direção. Como é que eu vou fazer? Agora, quando nós temos palavra, o que vai acontecer? Nós vamos ter sucesso em tudo que nós vamos fazer. Deus tem direção para a nossa vida. O que ele falou assim? Ô dona, se você soubesse quem está te pedindo água, você que ia me pedir água. Aí ela não estava entendendo. Não, o poço é fundo, não tem como você tirar água. Não, estou te falando de outras coisas. O que eu preciso entender? Vai para a situação cheio da água que é Cristo. Em nome de Jesus. Chega uma situação, a gente entra lá e começa a porfiar. E daqui a pouco, e aquela coisa. E aí Deus vai dar direção. Filho, tem coisa que eu quero fazer na tua vida. Através dessa situação, te ensinar coisa nova. E assim nós vamos vivendo. Mas eu preciso estar cheio da água que é Cristo, para não entrar em religiosidade e me perder nas situações. Mas quando nós estamos cheios, nós vivemos a graça de Deus conosco. Mateus capítulo 4, versículo 1. Primeira parte, água da vida. Segunda parte, palavra. Agora vem o Espírito. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não importa aonde nós estamos sendo levados, desde que o Espírito Santo esteja conduzindo as coisas. Ah, Deus, mas como é que você me trouxe para esse lugar? Não tem nada aqui, a única coisa que tem é um diabo atentando. É aqui que vai ser o nosso treinamento. Só que quando eu preciso entender que o Espírito Santo está conduzindo as coisas, nós vamos viver em nome de Jesus. Olha só, versículo 2, o que ele fala? No versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, necessidade humana. Então, ele estava lá consagrando, estava sendo dirigido pelo Espírito, mas estava cheio da palavra. Se eu não tiver a palavra, o que vai... vamos lá. Se nós não temos a palavra, o que vai acontecer? Vamos se perder. O tentador aproximou-se, então dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou:
Afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que nós precisamos entender? Cada sugestão que o diabo dava, Jesus respondia com a palavra. O que eu preciso entender? Bebi da água da fonte, então eu estou cheio da palavra. Mas quem está conduzindo? Porque se eu ficar só cheio da palavra, eu vou ficar toda hora discutindo e falando. Não, o Espírito Santo está conduzindo. Mas cada situação nós vamos responder na palavra. E ter a palavra de Deus para lidar com aquela situação. Olha o versículo 5. Só o versículo 5 aí, rapidinho. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo, na parte mais alta do templo, e desafiou-lhe: vai, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O que eu preciso entender? Aonde tem o Espírito, nós vamos ser conduzidos pelo Espírito. Aí o diabo fez o quê? Pois está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra. Ele não veio mais sozinho, veio com a palavra. Não tem um pessoal aí agora, um pessoal aí da política, que agora tá com negócio para crente? Não é que eles é crente, coisa alguma. É que ele quer ganhar os crentes. E aí agora ele tá lá, colocando lá um podcast com coisa de crente, de cristão. Mas por quê? O que eu preciso entender? Palavra, senão nós vamos nos perder. Pois está escrito, aos seus anjos dará ordem. Aí o que o diabo fez? Usou a palavra. Aí Jesus respondeu o quê? Versículo 7. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, deixa o Espírito Santo conduzir, não entra na religiosidade, e em nome de Jesus veja a manifestação de Deus. Mas tudo isso eu vou ter com a palavra. Se nós não tivermos a palavra, que é a fonte da água que vai jorrar entre nós para a vida eterna, por quê? Porque pode ter o mover que for, pode ter o movimento que for, você fala: Deus, olha que coisa bonita, tem lá os movimentos, as coisas acontecendo. Aí nós falamos assim: mas cadê a palavra, hein? E aí você começa a pensar, e Deus começa a dar direção para nós em nome de Jesus. O que eu preciso? Da fonte da água, que é Cristo, que Ele vai nos dar, e ser cheio da palavra de Deus, deixar o Espírito Santo conduzir as coisas. Olha só, vamos lá no Atos. Não podia faltar o Atos, né? Atos 16, versículo 6. Tem situação que é só o Espírito. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se a região de Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando Mísia, desceram para... Olha só, desceu para Troade. Quem está fazendo as coisas? O Espírito Santo. Ele queria fazer coisa boa. Até que ponto que ele enxergou que era o Espírito? Quando ele parou lá em Troade, foi buscar Deus. O que nós precisamos entender? O Espírito Santo está conduzindo as coisas. E tem situação que eu julgo como boa. Vou fazer tal situação. Ele fala: não vai para esse lugar não. Aí tem outra situação que eu julgo como boa. Ele fala: não vai para essa situação também não. O que eu preciso entender? Seguir o movimento do Espírito. Você vai para um lugar, aí tá lá sentindo a paz de Deus, a bênção, a manifestação. Aí você fala: Jesus, tem uma coisa que está errada aqui, Senhor. Irmão, nós precisamos do movimento do Espírito. O que Jesus falou? Ide por todo mundo pregar o evangelho. O que o Paulo estava fazendo? Pregando o evangelho. Mas não era para ir para lá, para Troade, né? Não era para ir para Bitínia, para Mísia, para Galácia. Não, era para ir para Macedônia.
O que eu preciso entender? Segue o que o Espírito está dizendo. Vai na direção dele. Então, o que eu vou fazer? Vou beber da água que é de Cristo, que é a palavra. Vou deixar o Espírito Santo conduzir. Chegou uma situação de desafio, ele vai conduzir, vai dar direção. No versículo 9 e 10, para finalizar. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. Versículo 10. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos-nos para rumo à Macedônia, concluindo que Deus havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. O que eu preciso entender? Enquanto eu deixar o Espírito Santo conduzir as coisas, nós vamos viver as manifestações de Deus. O que está surgindo? Se você ficar religioso aí com religiosidade, você não vai aproveitar as coisas de Deus. A mulher estava cheia de religiosidade. Jesus tinha algo para oferecer para ela. Era o próprio Deus falando com ela, se apresentou e ela ali com aquela coisa toda. O que nós aprendemos? Se eu ficar com religiosidade, eu não vou viver. Mas eu preciso aprender a beber da água que é de Cristo. Por quê? Porque surgiu as situações, surgiu as condições. Como é que eu vou lidar? Eu vou lidar com sabedoria, eu vou ter sucesso, que nem o Josué teve. Guarda essa palavra, que você vai ter sucesso. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, diante de cada situação, não seja religioso. Guarda a palavra de Deus, deixa o Espírito conduzir e viva o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Por quê? Deus vai nos levar em lugar diferente. Você chega em lugar que o comportamento é de um jeito. Como é que nós seríamos se nós chegássemos lá na África? Como é que a gente vai pregar para aquele povo? Tem um testemunho aí de uma irmã que ficou não sei quantos dias lá, numa selva lá, até que teve um movimento de uma tribo lá para ela conseguir pregar, porque eles agiam de maneira diferente. O que eu preciso entender? Deus quer movimentar as coisas na nossa vida, mas eu preciso deixar o Espírito Santo conduzir e ser cheio da palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Graças a Deus.